Oi, gente! Nesse vídeo eu queria relatar sobre medicamentos. No início, quando eu estava à procura do autismo, e toda vez que um médico, o médico dela coloca um remédio novo, um medicamento, fala, mãe, vamos experimentar esse medicamento, a primeira coisa que eu faço é pesquisar sobre aquele remédio. Eu vejo muitos vídeos, relatos de mães, se resolveu, se não resolveu. Então, eu acredito que esse vídeo para mães que têm filhos com autismo vai ser muito válido. Eu vou contar a minha experiência, que a gente teve dos medicamentos desde o início até hoje. Então, no início, ela tinha 1 ano e 9 meses e a Cecília tem distúrbio do sono, ou seja, ela não dorme sem medicamentos. Isso até hoje. Independente se ela passeou, não, ela não dorme. Então, sem o medicamento, ela não dorme. Então, no início, ela não dormia, mesmo, e não tinha nada para me ajudar. O médico, como ela era muito novinha, tinha uns 2 aninhos, então ele me deu para ela, receitou melatonina. A melatonina, ele pediu para manipular, E era um sachêzinho, eu lembro que era um sachêzinho com um pozinho muito granulado que colocava na água e ele ficava com um saborzinho de hortelã. Que tinha um saborzinho de hortelã. Então, como ela tinha seletividade alimentar, ela não tomou. Então, esperamos os 3 meses, de acompanhamento, que é de 3 em 3 meses de acompanhamento com neuropediatra. Esperamos o período, voltamos no médico, ele falou, olha, vou passar então sem sabor. Então ela tomou, que aí eu poderia colocar no leitinho que ela tomava ou no suco e aí estava tudo certo. Mas ele fez um efeito temporário, melatonina. Lembrando que ela tinha 2 anos e 6 meses, eu não lembro direito, mas foi bem no início. Então ele fazia um efeito assim, eu dava o pozinho para ela, mais à noite um pouquinho, mais tarde um pouquinho, para ver se durava a noite toda. Então, a nossa busca era do soninho, tanto para ela, para eu descansar também. Então eu dava tipo 9 horas da noite o pozinho, ela tomava, então ela dormia, levava uma hora mais ou menos para fazer efeito. Então ela dormia de 10, quando dava 2 horas da manhã, ela acordava. Esse período foi um período bem cansativo, foi o período dos medicamentos para apontar assim, para ajudar. Ela acordava 2 horas da manhã e não dormia mais. E assim, o soninho da tarde era um cochilo da tarde, era um cochilo proibido para ela, mas não fazia efeito. Também não fazia, ela não dormia, se não desse um remédio. Passou, eu fui no médico, falou, olha, já tem 6 meses, tá tomando, e assim, faz um efeito, mas um efeito muito pouco. Ele falou, então vamos iniciar com clonazepam. Eu tenho até um relato muito triste com esse clonazepam, mas vou deixar para outra hora, outro vídeo para comentar para vocês. Então ele dava 2 gotinhas de clonazepam. Iniciou com 1 gotinha e aí não deu efeito. Voltei nele, falei, doutor, 1 gotinha não tá fazendo efeito. Ele põe 2 gotinhas, também não fez efeito. 3 gotinhas era o máximo que ela poderia tomar pela idade dela, porque ela já ia fazer 3 aninhos. Nesse momento já estava numa busca, de idas e vindas no médico. Ele falou, a gente não pode, vamos iniciar então um tratamento com Neuleptil. Ela tinha 3 aninhos, começou a tomar um Neuleptil 1%. O Neuleptil, ela tomava a quantidade da idade dela. Eu não lembro, não vou falar aqui porque eu não lembro a quantidade. Era gotinhas, Então, colocava ali no leitinho dela e ela tomava. O Neuleptil também não ajudou. Até porque ela ficava inquieta também. E o Neuleptil falou, vai ajudar em outras coisas. Ela ficou com 1 ano com o Neuleptil. E não ajudava a dormir. Ela tomava o Neuleptil e aí, de novo, ele passou para melatonina. Porque, querendo ou não, a melatonina resolveu 3 horas de soninho. Então, já estava bom, 4 horas de soninho. Então, ela tomava melatonina e Neuleptil 1%. Nesse período, como ela já foi crescendo, com 4 aninhos, o doutor falou, olha, não está resolvendo o Neuleptil, Então, vamos dar para ela o Neuleptil 2%. Então, receitou o Neuleptil 2%. Nisso, ela ficou com o Neuleptil até 6 aninhos. Então, do 4 até o 6. Não dava resultado, mas eu notava que ela ficava mais calma no período da noite.
Por quê? Além dela ficar acordada de madrugada, ela ainda ficava agitada, mas o Neuleptil dava uma acalmada nela. Então, assim, não foi um remédio que ajudou no soninho, mas no comportamento, vamos falar que 30%. E ela tomava só à noite. Nesse período, nós mudamos de psiquiatra, fomos para um outro psiquiatra particular, que o Dr. Felipe, ele era do SUS, né? Que a doutora Valéria tinha nos indicado. Embora ela tinha convênio, a gente estava fazendo com ele porque ele era especialista em autismo e tudo, mas ele era médico, mas no início ele começou a atender, mas depois ele começou a colocar os residentes para atender. Então, toda vez que eu chegava lá, era um médico diferente. Aí ele ficava meio perdido, peraí que eu vou conversar com outro que falou, que receitou. Então, eu fiquei muito insegura. Então, fomos com um outro psiquiatra. E depois eu vou falar em outro vídeo sobre médicos, que também, né, eu achei a diferença entre eles, entre psiquiatra e entre neurologista. E aí nós fomos em um outro psiquiatra. Quando eu fui em outro psiquiatra, ele falou, corta tudo, tira melatonina. Ele ficou abismado do médico ter passado para ela clonazepam. Ele falou, mãe, isso nunca poderia ter acontecido, de jeito nenhum. E não gostou, né? Aí tirou Neuleptil e tanta melatonina. E nós iniciamos com aripiprazol. O aripiprazol, ele é um remédio, um medicamento, que muitas pessoas falam muito bem dele, para autismo. E muitas pessoas têm um feedback muito bom com o aripiprazol. Mas, apesar dele ter efeitos colaterais poucos, muito pouco efeito colateral, ele não se adaptou com a Cecília. Aliás, a Cecília não se adaptou com ele, né? Não se adaptou. Então, ele foi um medicamento que, além de não acalmar ela, não fez ela dormir. Então, assim, era como água. E ele tem um porém, ele é um medicamento muito caro. Então, o médico, na época, ele insistiu nesse medicamento. Ele não saía desse medicamento. Ele, não vamos passar para outro medicamento, porque ele tem menos efeito colateral e não vamos passar, e não vamos, ele relutava e continuava. E assim, ele era muito caro e não estava fazendo efeito nenhum. Nisso ela já tinha 6 para 7 aninhos e a gente estava 6 anos, a gente estava em busca de alguma coisa para me ajudar a dormir. E gente, eu estava vivendo uma vida assim eu sinto que desde que a Cecília nasceu, eu envelheci 10 anos. Eu acho que a maioria desse envelhecimento foi por causa da privação de sono que eu fiquei por muito tempo, junto com ela, né? Então, era desgastante para mim e eu vi ele falando que não ia mudar. Por fim, me falaram de um neurologista muito bom, que hoje é o Dr. Pedro Furman, que a gente faz tratamento com ele. E eu fui nele. E ele é muito atencioso. E, gente, existe diferença. Eu tive muito problema tanto com psiquiatra como, né, tive um feedback muito ruim. Depois eu vou falar também sobre médicos em outro vídeo. E o Dr. Pedro falou, olha, mãe, aripiprazol é bom, muito bom, mas não adaptou com ela. Ela não adaptou com ele. Então, vamos colocar o risperidona. Ele é um remédio que dá efeito colateral. Mas vamos tentar. Se não der certo, então eu saí de lá com 2 receitas. De novo com o aripiprazol e com o risperidona. 1 miligrama. 1 miligrama, é isso mesmo. E eu saí de lá com o risperidona. Com o risperidona, começou a dar efeito. Ela dormia a noite inteira. O risperidona, ela dá para minha filha é como se fosse um calmantezinho. Ela vai falando no decorrer que ela deita na cama e como ela tem encolalia, então ela vai falando, até ela vai diminuindo aquela fala e dorme. E dura a noite toda. Por exemplo, se ela dormir meia-noite, ela acorda 10h30 da manhã. Se ela dormir 9 horas ou 8 horas, ela acorda umas 9 ou 8 horas. Então, assim, ela dura 12 horas de soninho garantido. Aí sim a gente começou a dormir. Teve paz à noite nessa casa. Isso com 6 anos de idade. Foi introduzido para ela, 6 para 7 anos, introduzido o risperidona, que foi um remédio muito ok para ela. Só que
Tinha um porém. Tem um porém. Ela tem 10 aninhos e tem glândulas, ela tem mamazinho. Então ela já tem peitinho. Isso é super natural. Isso é normal. É um dos efeitos colaterais. E outra coisa, ele abre um apetite descomunal na criança. Então a Cecília ganhou muito peso. Ela ganhou 10 quilos em 6 meses. 5 para 6 meses. Ela ganhou 10 quilos. E isso me preocupou muito, porque ela deu parecia que ela estava inchada. Como ela estava dando muita crise, ela ficou com risperidona 6 anos, 7 e 8 anos. 8 anos nós descobrimos que ela tinha o TOD e o TDAH. Então ela estava com muita crise e ele falou, olha mãe, nós vamos passar o risperidona. Em vez de 1 miligrama, 2 miligramas. Então seria um mais forte, seria um comprimido. Então ela toma hoje um comprimido do risperidona, 2 miligramas. Então ele ficaria de manhã e de tarde. Só tem um porém, os efeitos colaterais. Tava comendo tudo que tinha, até o cabo das panelas. Tudo que você punha na mesa, ela comia muito biscoito, comia muita coisa, então ela foi engordando cada vez mais. Então, voltamos no médico. Gente, esse negócio de remédio, de adaptação, é uma idas e vindas no médico até adaptar. Voltamos no médico e eu falei com ele, olha, tá nervosa e tá comendo demais, então vamos cortar o risperidona da manhã, vamos colocar o aripiprazol de manhã e o risperidona à noite. Hoje a receita dela é aripiprazol pela manhã, porque o aripiprazol ele também ajuda no TDAH, né, naquela compulsão de levantar, não ficar andando para cima e para baixo. E o risperidona à noite, que é para dar um soninho. E ainda com risperidona, ela demora muito a dormir, ele tinha passado um outro medicamento, mas eu não dei. Gente, isso não aconselho fazer isso, mas eu não dei. Eu sou muito medrosa com medicamento, mas quando o médico fala que é para dar, porque ele sabe, né? Então, o que eu faço? Como eu fico muito apreensiva com medicamento, assim, então pesquiso muito antes de dar algum medicamento para ela, eu fiquei com um pouco de receio. Então, hoje, né? Como ela demora um pouquinho a dormir, então eu não vejo como mas dorme a noite toda, então eu não vejo necessidade de dar um outro medicamento, né? Isso é uma coisa que... E avisei para o médico dela, olha, não estou dando outro medicamento, que eu não lembro qual que era, mas ela está dormindo a noite toda, ele está confortável para você, porque tem que estar confortável não só para a criança, mas para a família também, né? O medicamento ele ajuda, e gente... O aripiprazol, ele é muito bom, ela toma, não é todos os dias que ela toma o aripiprazol, né, mas ele deixa ela mais tranquila durante o dia, e à noite ela toma um comprimido do risperidona, 2 miligramas, à noite, né, ela toma, e para dormir, então dá um soninho, né, assim a noite toda, ela não acorda no intervalo da madrugada mais. Então ela consegue dormir a noite toda e levanta tarde. No outro dia, ela não é uma criança que levanta às 6 horas da manhã, nem 7, nem 8, ela levanta 9 para 10, né? 10 e meia. Então, assim, ele dá um soninho. Então, assim, nossa experiência hoje é essa. E hoje que ela toma são 2 medicamentos, são caros. O aripiprazol é um remédio muito caro, mas ela não toma todo dia. Então, dá o risperidona, hoje eu compro ele por R$78. Às vezes até na promoção de 3 por 130, 150 reais, 3 caixas. Então, assim, dá para controlar. E é uma criança que, infelizmente, é dependente de remédio para dormir, né? A agitação é muito complicada na mente, na cabeça, não sei o que acontece. Ela realmente é uma criança muito dependente para dormir hoje. Então, às vezes, quando ela tá tomando, tá gripadinha, eu não dou remédio para ela, né? O risperidona. Eu fico muito com medo de remédio, de dar muito sonolência, ela ficar muito sonolenta, eu não gosto dela sonolenta. Eu quero que ela seja criança, para brincar, para ser ela mesma. Então, e quando eu não dou para ela, geralmente ela demora muito para dormir, eu tô muito cansada, às vezes 1 ou 2 horas da manhã, aí eu acabo cedendo e dou para ela o remédio, porque eu vejo, já fiz vários testes, gente, já tentei tirar e falar, não, ela consegue dormir sozinha, virei a noite com ela, já fiz outros, então assim, é uma criança, minha filha é uma criança dependente de remédio para dormir, né? E ela fica bem no outro dia, né? Fica recarregada, bem recarregada. E essa é a nossa experiência com o medicamento. Espero que tenha ajudado você, pai, mãe, que tá aí precisando de
Ajuda, né? Dúvidas com remédios.